nosso caso aqui. Romário, meu ídolo. Romário é meu ídolo. Sou Vasco. Romário me deu muitas alegrias. É nóis. Bom, então está gravando aqui. Vou puxar o chat aqui, pessoal aqui. E o Vasco, o Eduardo perguntou, o Vasco... Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando vocês forem dar notícias para os seus colegas e filhos, né? Tem muitos aqui que devem ter mais ou menos a minha idade aí. Depois que eu trintei, nunca mais contei. Na verdade, contei sim. É porque eu quero aposentar também, né? Tenho a minha idade mais ou menos 40, estou com 41, perto de 42, né, já. O pessoal vai lembrar aí que tem o Enem, né? Então, o pessoal deve ter filhos aí em torno de 17, 16, 15. E no Enem, não estude o Flamengo, porque o Flamengo nunca cai. E não estude o Fluminense, porque toda vez que o Fluminense cai, a questão é anulada. E estude o Vasco, porque o Vasco sempre cai. Fechou? Bora lá então, gente. Vamos começar aqui. Ó, nesta semana, vocês estão com a semana 3 e 4 aberta, e muita gente me perguntou sobre integração por partes, integração por substituição, lá na comunicação de dúvidas, né? E aí, então, eu trouxe duas questões aqui, parecidas com as do AVA de vocês, mas à medida que vocês forem sentindo aí que posso ajudar em algo mais, vocês vão me falando. Lembrando que eu quero também colocar as aulas que estão idênticas com as suas questões. Muita gente, às vezes, pega uma questão de integração por substituição e acha que ela não é parecida. O fato de estar com a raiz multiplicando ou a raiz no denominador, o critério de resolução é o mesmo. Então, você pega o critério generalizado, fechou? Daqui a pouco eu vou pegar o RA de alguns, vou lá na área de vocês, mas primeiro eu quero otimizar o tempo aqui para que possamos fazer duas questões aqui de integração por partes e uma de integração por substituição, para ver se eu consigo clarear um pouco mais aí, além das aulas que lá estão no AVA de vocês. E aí eu vou pegar o RA, estou vendo que o Douglas enviou, Romário enviou, Fernando, Francisco também. Mas bora lá, vou compartilhar a tela com vocês aqui para colocar essas duas questões aqui em pauta. Certo? Da semana 3. Se tiver algo que eu possa colaborar com vocês da semana 4, vocês colocam para mim aí no chat aí, que eu venho aqui daqui a pouco verificar. Lembrando que agora a aula vai fluir, porque nós temos acesso livre. Tá? Não vai ficar ninguém apitando aqui para que possamos parar a aula e continuar. Fechando. Está aqui, então, essa integração aqui. Quando é que é a integração por partes? Quando você tem duas funções normalmente de naturezas distintas, né? Não duas algébricas, e sim uma algébrica, uma trigonométrica, uma algébrica exponencial, que vem dessa palavrinha aqui, ó, que eu gosto muito de usar com vocês, que eu aprendi com o meu saudoso AB Denac, que nos deixou no dia 26 de junho deste ano, em memória, meu ídolo, e a gente sempre tem alguma técnica para usar, e muitos livros de hoje não traz. Embora ele não gostava de usar, ele passava, eu aprendi, e eu gosto muito que vocês prestem atenção nessa palavrinha chamada LIAT. Esta primeira função aqui, ó, L, é a função logarítmica, e essa segunda é de inversa trigonométrica. Qual que é a inversa trigonométrica? Normalmente ela está em forma de arco tangente, arco seno, arco cosseno, o arco, né? Ao invés de falar cosseno, arco cosseno. Essa aqui é de algébrica. Deixa eu aumentar aqui, às vezes melhor aí. E esse T aqui é de trigonométrica e o E, que você nunca vai chamar de U, que é de exponencial. Beleza, então quando eu tenho esse tipo de integral aqui, eu estou vendo aqui uma integral, vou colocar na cor vermelha. Está vendo aqui essa expressão aqui, 2x? Ela é uma expressão do tipo algébrica. Uma expressão algébrica é do tipo ax elevado a um expoente qualquer. Né? Ax elevado a n, ax elevado a 2, ax elevado a 3, ax elevado a 1, ax elevado a menos 2. Esta é uma expressão algébrica, tá bom? Lembrando que, neste caso, quando é n menor que 1, a gente usa uma tabelada. Então, a integral de 1 sobre x é ln de x. Mas isso não é o critério para este momento agora, mas eu fiz integral de logarítmica lá nas aulas que vocês têm no AVA, de questões similares. Então, esta função aqui é uma função algébrica. E esta função aqui, que vou deixar aqui na cor azul, é uma função, né, vamos chamar de expressão, porque uma função tem que ter uma outra variável igualada, é uma expressão
exponencial, porque o valor desconhecido está na potência, perdão, está no expoente. Potência é tudo isso aqui, ó. Expoente é só isso aqui. Né? Então, aqui eu tenho uma algébrica com exponencial. Quem é que eu vou chamar de U? Eu vou seguir esta sequência aqui, ó, no sentido positivo da reta, tá bom? Para lá, tá? Então, eu não tenho logaritmo, pula. Eu não tenho inverso trigonométrico, pula. Eu tenho algébrica? Tenho. Se eu tenho algébrica e a outra é exponencial, quem veio primeiro? A algébrica. Então, é ela que eu vou chamar de U. Tá? Vou colocar isso aqui lá no canto para ficar mais aglomerado aqui. Então, é esta função aqui que eu vou chamar de U. Aí você chama, pode chamar de qualquer outra variável, mas normalmente a gente chama de U, tá? Você vai encontrar nos livros assim. Ao chamar esta aqui de U, eu vou fazer uma técnica, eu vou até além. Eu vou primeiro chegar na fórmula e vou mostrar para vocês por que eu tenho que fazer DU, por que eu tenho que fazer DV, tá? Bom, o DV vai ser minha derivada de V, vai ser quem eu não chamei de U. É tudo isso aqui, ó. Mas não precisa chamar o dx junto, não. Só para ficar um pouco mais limpo, mais prático, chama apenas a função. Você tá aí, então essa aqui você vai chamar de DV. Colei aqui, vamos para o canto lá. Chama de DV, tá? Bom, a técnica de integração por partes diz para você utilizar essa fórmula aqui, que é muito prática. Integral de V du, volta aqui, volta. Integral de V du é igual a U vezes V menos integral, vem aqui inserir equação, né? Pega a integral aqui, definida, é menos a integral de U dV. Tá certo? Você vai usar isso aqui. O U você já tem, então você vai colocar aqui no lugar do U. O U você já tem. Quem é? 2x, coloca lá. O dV você também já tem. Quem que é? É O elevado a 3x dx, tá? Eu não copio o dx ali só para ficar um pouco mais limpo, tá bom? Beleza. É isso aqui tudo, ó. Na cor azul e preto, tá? Agora, eu tenho o U também. Coloca aqui, que é o 2x. Integral de V du é igual a integral de 2U vezes V menos integral de U dV. Tá bom? Beleza. Beleza. Deixa eu pegar a fórmula aqui. Peraí. Tá estranho. Integral de U dV é igual a... Peraí. Integral de U dV é isso aqui, ó. É igual a U vezes V menos integral de V du. Agora vai. Ó, deixa eu apagar aqui. Vou copiar de novo aqui a integral. Fechou? Esse café não me fez bem, não. Mas vamos lá. Ó, V eu não tenho ainda, né? Eu tenho DV. E o DU eu não tenho ainda. Eu vou encontrar. Fechou. Beleza. Está faltando aqui para eu substituir. Enquanto isso, eu vou manter o VDU aqui. Bom, então eu preciso do V, tá? Integral de U dV é igual a U vezes V menos integral de V du. Eu preciso do V. Eu tenho dV. Tá vendo que a comparação aqui, ó, U dV? Então, eu preciso do du. Então, eu vou obter. Então, se eu preciso do du, como é que eu faço para obter o du? Eu derivo U. Aí eu tenho derivada de U igual, agora eu derivo o outro membro. Eu derivo de um lado e eu derivo de um outro. Derivada de 2x é igual a 2. Lembra? Se você tem derivada de 2x elevado a 1, que é a mesma coisa que 2x, você vai derrubar esse 1 aqui, vai multiplicar por 2, vai ficar 1 vezes 2x elevado a 1 menos 1. 1 menos 1 é 0, x elevado a 0 é 1. 1 vezes 2, 2. Então, integral de derivada de 2x é igual a 2. 2 que eu derivei em relação a x. Então, du é igual a 2x. Fechou. Beleza. Clareou. Agora, eu preciso substituir o du por 2dx.
Eu vou pegar e vou vir aqui, ó, no lugar de du, vou colocar 2dx. Beleza. Está faltando eu encontrar o v. Eu tenho dv, ou seja, eu tenho a derivada de v. Como que eu vou destruir uma derivada? Integrando. Se você deriva e quer destruir a derivada, você integra. Se você quer destruir, né, você só faz o inverso, tá bom? Então, olha só. Que eu fizer a integral de Euler, ou e elevado a 3x, eu vou ter o v, eu vou destruir a derivada, destruindo a derivada do primeiro nome. Integrando, integral de dv é v. Agora, integral de e elevado a u. Vamos colocar uma genérica aqui, bem simples. Ó, vou abrir uma janelinha aqui e vou colocar aqui com vocês, para vocês lembrarem aí. Essa aula fica gravada, vocês assistem ela depois, tá bom? Quando eu tenho uma tabelada simples aqui, como esta daqui, ó, integral de E ou Euler, que o correto na linguagem é alemã, né? A gente fala Euler. Euler elevado, eu não quero aparecer o elevado aqui, vai aparecer a x, dx. Como que fica a tabelada disso? Vai ficar da seguinte forma. 1 sobre a vezes o próprio Euler elevado a x. Mais a constante se a integral for indefinida, tá? Beleza, professor. Então, se eu tenho que integrar, vou puxar aqui para baixo para você comparar. Se eu tenho que integrar, por exemplo, Euler elevado a 4x, eu fico com 1 sobre 4 vezes Euler elevado a 4x mais a constante. Então, automaticamente, você sabe fazer essa daqui. Ó. Se eu quero integrar e elevado a 3x, eu fico com 1 sobre 3 e elevado a 3x. Mais a constante. Fechou. Posso trazer isso aqui para o final, tá? A constante pode deixar para o final. Alguém está me perguntando alguma coisa? Bora lá. Professor, onde você tirou esse 4 aí que eu não entendi? Aqui? Isso aqui é um exemplo. Isso aqui é um exemplo. Isso aqui é a genérica. E esse aqui é um exemplo. Esse aqui é um exemplo. Tá bom? Ah, não, você quer dizer então que você supôs aí que é 4, então, né? Você não... Se eu quiser integrar Euler elevado a 5x, eu fico com 1 sobre 5 Euler elevado a 5x. Agora, eu tenho que integrar Euler elevado a 3x. Então, eu fico com 1 sobre 3 e elevado a 3x. Se eu tivesse que integrar Euler elevado a 10x, eu fico com 1 sobre 10 Euler elevado a 10x. Fechou? Beleza? Então, segue o jogo. Beleza. Então, eu tenho o V agora. Eu não preciso copiar a constante para não virar bagunça. Deixa a constante só para o final, tá? Então, eu tenho 1 sobre 3 elevado a 3x no lugar de V. Eu vou colocar aqui. Vou colocar aqui também. Beleza. Olha que maravilha. Ó. Agora ficou tranquilo. Vou melhorar isso aqui, essa escrita. E o que for constante eu vou tirar para fora da integral. 1/3 vezes 2 é uma constante. Vou tirar para fora. 1 vezes 2 dá 2 sobre 3. Tirei a constante para fora. E aqui a mesma coisa. 2 vezes 1, 2 vezes 3, 2/3. Então vai ficar 2/3 aqui. Beleza. Agora eu integro isso daqui e vou matar a charada. Integral de Euler elevado a 3x é o que mesmo? Eu vou copiar mais uma vez aqui, para poder ficar bem passo a passo. Integral de E elevado a 3x é 1/3, 1 sobre 3, de E elevado a 3x. Mais a constante. Deixa a constante só para o final, tá? Deixa lá no final. Senão você vai ter que ficar fazendo constante de constante de constante. Você vai ter que ficar fazendo constante 1, constante 2, constante 3, não precisa. Beleza. Agora é só multiplicar onde está esse parêntese. Ao multiplicar aqui, você vai ser feliz. Ó. Eita. Não. Agora sim. Ó. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 3, 9. Então, eu vou ter 2 nonos de Euler elevado a 3x. Bacana. Acabou. Você não tem que fazer mais nada. Ah, mas eu quero colocar o 2/3 em evidência, porque a minha alternativa
ela não está expandida, ela está fatorada. Tudo bem. Se ela está fatorada, a gente pode fatorar. Se ela for uma questão aberta, você para aqui. Ah, vou colocar 2/3 em evidência. Agora. Aí você vai colocar 2/3 em evidência. Tem x e tem O elevado a x aqui, ó. O que é comum aqui? 2/3, porque aqui também tem 2/3, porque aqui é 2/3 vezes 1/3, pelo menos. E aqui não tem, aqui tem x, mas aqui não tem. Aqui tem O elevado a x, aqui tem O elevado a x. Então, eu vou colocar em evidência 2/3 vezes O elevado a x. Abre o parêntese. Agora, vamos lá. 2/3 dividido por 2/3, 1. X dividido por 1, x. Mas não vai sobrar o x. Ó. Se você dividir isso daqui, tudo por isto, cancela 2/3, cancela O elevado a x, sobra x. Beleza. Menos dividido por mais dá menos. Estou fatorando, tá? 2 por 2 dá 1, 9 por 3 dá 3. Então, vai ficar 1/3 de quê? O elevado a x por O elevado a x cancela. Parou. Então, morreu aqui. Fatoração. Então, essas duas respostas são respostas para a questão. Agora, vai depender da sua alternativa, se ela está fatorada ou não. E aí, você pode também, né? Tem também um método de resolução chamado... Recorda já. Tabular. Você pode fazer com algébrica com exponencial. Tá? A algébrica com exponencial e a algébrica com seno de x e cosseno de x vai funcionar também. Você pode fazer também que vai dar certo. Vamos fazê-lo aqui? Ó. Vamos lá, vou fazer uma tabelinha aqui. Espera aí que eu estou esquecendo como é que monta uma tabela. Vou aprender, espera aí. É inserir tabela, né? Vou montar aqui umas 3 ou 4, depois a gente apaga se faltar. Ficou feio, né? Dá uma diminuída aqui. Acho que assim tá bom. No primeiro aqui, ó, você sempre coloca a algébrica, 2x. E no segundo aqui você coloca que não é algébrica. Tá? Lembrando que essa técnica de tabular só vale nessas especificações aqui. Eu tenho um vídeo no canal, depois se vocês quiserem, quando é que você vai fazer tabular, aí eu mostro para vocês o link do vídeo. Tá? 2x agora então ficou O elevado a 3x aqui, dx. Tá? Por que esse E ficou maiúsculo? Eu não pus E maiúsculo. Ué. Estava minúsculo, agora sim. Beleza. Ó, nesta primeira coluna aqui, você vai derivar até chegar a zero. Derivada de 2x, 2. Derivada de 2, 0. 0. Então, aqui nesta segunda coluna, você vai continuar integrando até chegar na linha do zero. Nessa última linha aqui, ó, onde está o zero. Então, eu vou trazer aqui o equation, porque não vai permitir que eu coloque fração aqui de uma maneira bonita aqui. Agora sim. Integral de e elevado a 3x vai ser 1 sobre 3 e elevado a 3x. Agora você integra isso aqui novamente. Ó. Eu vou copiar 1/3, que é uma constante, ela vai continuar aqui ao lado, e vou integrar e elevado a 3x de novo. Integral de e elevado a 3x a gente já sabe. É 1/3 de e elevado a 3x. Copia aqui. 1 vezes 1 é 1, 3 vezes 3, 9. Então, você tem isso daqui. Agora, essas 3 aqui não vai valer de nada. Vou jogar fora aqui, tá? Excluir linha inteira, né? Agora, você vai inserir essas retas, né? Essas transversais aqui. Vai ser sempre nessa diagonal aqui que eu estou colocando para vocês, tá? Pega lá em cima, cruza, bonitinho assim, ó. E aqui a mesma coisa. Fechou? Fazer igual o pai está fazendo aqui, ó. Beleza. Deixa eu ver se eu trago uma caixa de texto para cá. Para facilitar aqui. E outra lá embaixo. Se tiver caderno é mais fácil. Se tivesse no quadro é bem mais fácil. Eu fiz essas aulas aqui no quadro.
Agora você vai fazer o seguinte, o primeiro, ele sai com o sinal de positivo, tá bom? Aqui, ó. Sempre, tá? O segundo, ele sai com o sinal de negativo, tá? E o terceiro, volta a ser positivo. E o quarto, volta a ser negativo. É sempre assim, tá bom? Mais vezes mais dá mais. 2x vezes 1/3 O elevado a 3x, multiplica, junta, quando não está na mesma base. Então, o que eu vou ter aqui, só juntar isso que eu estou vendo. 2x vezes O elevado a... Não, peraí. Vezes 1/3 vezes 1/3 de O elevado a 3x. Já vai aparecer, tá? Segura a onda aí. Beleza. 2x vezes 1, 2x. Então, aqui ficou assim. 2x sobre 3, O elevado a 3x, que pode ser escrito como 2/3 de x, O elevado a 3x. Tá vendo que eu só juntei? Beleza. E aqui embaixo, professora, do mesmo modo, você vai me explicar. Agora, menos vezes mais, menos. Então, agora é negativo, tá? Vou trazer aqui. Então, você vai ter negativo. 2 vezes 1, 2 sobre 9, 2 sobre 9, vezes O elevado a 3x. Então, 2 sobre 9, O elevado a 3x. Beleza? Qual vai ser a resposta, então, professor, agora? É só juntar esses resultados aqui, ó. Só juntar isso aqui, ó. Tá bom? Só juntar isso. Escrever. Ah, mas aí eu já sou feliz? Isso. Você já é feliz. Deixa o pai voltar aqui. Então, eu só vou copiar aqui. Lembrando que no final você tem que especificar constante, hein? Então, vou juntar. Já vou aproveitar isso aqui, vou copiar, vou trazer para cá. A resposta, então, da integral vai ser a primeira com a segunda. Mais a constante, porque eu preciso finalizar. Aí você olha para essa resposta e olha para essa resposta e vê que é a mesma coisa. Ó. 2/3 de x O elevado a 3x menos 2/9 de O elevado a 3x mais a constante. 2/3 de x O elevado a 3x menos 2/9 de O elevado a 3x mais a constante. É a mesma coisa, mas é bem mais bonito essa outra prática aqui. Isso aqui é uma resposta. Fechou. Vendo? Esta é a integral tabular. Beleza, professor. Bom, eu posso vir aqui também, ó, não pode usar para substituir o cérebro, tá? Não é para substituir o cérebro. Aí vai mostrar aqui, ó. Calculadora de integrais. Todo mundo vai ficar feliz, vai mandar sorriso. Vai me seguir no Instagram, zazá.prof. Vai me seguir no YouTube, Matemática do Zazá, o Pai Ajuda. Vai me seguir também no Matematicamente Falando, porque o pai está ajudando. Olha aqui, ó, como é que era lá a integral? O pai já esqueceu. 2x O elevado a 3x. Ó. Agora lá. Cadê? Eu já saí daqui. Não, brinca não. Aqui. 2x O elevado a 3x. Não quer digitar, não? 2x O elevado a 3x. Atenção e... Aí, aqui já está fatorado, só que colocou só o 2/3 em evidência. Também é a mesma coisa. Eita, fatoração. Tá? Se você quiser voltar na resposta que o pai encontrou, é só você desmembrar, tá? Aí vai ficar 2/9 vezes 3, vai dar 2/3 de O elevado a 3x. Menos com mais dá menos 2/9 de O elevado a 3x. A mesma coisa. Que pirraça que fez isso aqui, fatorou. Deixa o pai fatorar aqui para ficar igual está aqui. Existem vários tipos de fatoração. Aqui ele colocou só o 2/9 em evidência. Eita, vou ter que explicar para vocês aqui. Por isso que é bom saber fazer, porque às vezes você não chega na resposta que está na alternativa. Ele colocou o 2/9 em evidência, tá? Então você vai dividir por 2/9, tá bom? Tá.
2/3 dividido por 2/9 é 3. Deixa eu fazer o passo a passo aqui, senão vocês não vão entender. 2/3 dividido por 2/9. Como é que faz divisão de fração? Copia a primeira, multiplica pela inversa da segunda. Aí, se você seguir, você vai ver que simplifica 2 com 2, sobra 9 dividido por 3. Ou, se você quiser fazer, 2 vezes 9, 18. 3 vezes 2, 6. 18 por 6, 3, tá? Então, se você dividir 2/3 por 2/9, dá 3. X dividido... Aqui não tem x, sobra x. O elevado aqui a 3x, também não tem aqui para dividir. O elevado a 3x. Menos com mais dá menos. 2/9 dividido por 2/9 dá 1. 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. Então, vamos manter qualquer coisa. Qual que é qualquer coisa? O elevado a 3x. Deixa eu voltar para dentro aqui do equation. O elevado a 3x. Essa fatoração que ele usou. Não tem critério. Calculadora não tem critério. Ela faz o que é conveniente, tá? Mas todas essas respostas, essa aqui e essa aqui, elas são respostas equivalentes. Essa aqui, perdão. Tá certo? Beleza? Fechou. Então tá aqui. Só que aí o cara às vezes digita aqui e fala, não, essa questão está errada. Está falando que é essa a resposta aqui, não aquela que está marcando lá. Não, é porque aqui está fatorado de um jeito e lá está fatorado de outro jeito. Por isso é importante aprender a fazer à mão. Mas fazer aqui na calculadora ajuda muito. Tá bom? Por exemplo, aquela integral que eu coloquei aqui por substituição, ela vai... Cadê ela? Cadê ela? Eita! Aqui. Ó. Essa integral aqui é por método de substituição. Se você copiar lá, ela vai calcular, né? Calculador de integrais. Ó. Eu já esqueci. Acho que é 2x, né? É 2x mesmo ou é 3x? X ao quadrado. Raiz quadrada de 2 menos 3x. É x ao quadrado. E aqui é raiz. Coloca a raiz. Raiz quadrada de 2 menos x ao cubo. É isso mesmo? Isso. Na hora que você vem aqui, pede para calcular, olha a fração de segundo que leva. Olha que maravilha. Aí, essa é a solução. Aqui não tem fatoração. Essa aqui. A gente vai calcular lá, a gente vai chegar aqui. Método da substituição. Lembrando que você escolhe o método aqui. Eu não sei onde que é. Ele já falou o quê? Aplicar o método de integração por substituição. Mas tem como eu fazer isso antes. Eu não lembro aqui, mas tem um lugar aqui que clica assim, método que você quer. Deixa eu voltar aqui. Não volta, né? Aqui, ó. Substituição, fração parcial, divisão longa, substituição de trigonométrica por partes, tá vendo? Eu quero substituição. Aí ele fez a substituição. Aí, automaticamente, se ela não for facilmente calculada por substituição, ele vai temar e vai fazer por substituição. Tá? Essa integral aqui por substituição. Muita gente recebe essa integral e não sabe o que fazer. Ó. Olha, tem que ser proativo, gente. Vocês têm que correr atrás da informação. Tá tudo aí na internet, ó. Você não pode pegar o Brainly. Tem gente pegando Brainly. Não, Brainly não. Faça uma coisa com consciência, que você sabe que está sabendo o que está fazendo. Aí, ó. Maravilha. Já entregou a resposta. Se você pagar, ele dá a resolução. Mas esse não é o melhor caminho para aprendizado. Eu sempre costumo dizer para os alunos o seguinte: a calculadora está aqui, a tecnologia está aqui, existe o fotométrico, você vai lá e tira a foto, ele já te dá também a solução, te dá a resposta. Mas você precisa saber fazer, porque você precisa saber questionar a resposta. Uma vez eu estava na sala de aula, e eu fiz uma resolução, e deu lá 2,5. O aluno falou: não, professor, eu fiz aqui, ó, deu 0,4. Falei, verifique se você não bateu 2 dividido por 5, porque a resposta é 5,5, você digitou a ordem errada. Por quê? Se você tem 5 dividido por 2 e encontra 0,4, pera lá. Quantas vezes o 2 cabe em 5? Mais de 2 vezes. Então, você tem que aprender a questionar a resposta. Como que a gente aprende? Fazendo. Isso é instinto.
Né? Você sente que aquilo ali não está legal. Resposta esquisita, mano. Vou fazer estranho aqui. É assim, certo? Beleza. Tem que dar até o gráfico. Eita solução, hein? Agora vocês vão me seguir lá no canal Matemáticos Azar. Quer ver? Vocês já entreguei a mina, que é o calculadora. A Aline diz que a energia acabou. Beleza. Boa noite, Raniel. A Aline diz que a energia acabou. Me assiste depois, Aline. Nozes? Jonathan Yuri, boa noite. Elimar Lima. Márcio Hélio, né? Márcio Hélio, é isso? Bruno Lamournier. Bom Jesus de Goiás, Marcelo Fidelis, é nóis. Pô, mestre, tu é brabo mesmo, hein? Show a explicação. Valeu, Marcelo. Tamo junto. A gente vai fazendo a mesma coisa há muitos anos, né? Ana Braga, Maico Notti. Ó, a integral por fração tabular, ela faz quando você tem algébrica com exponencial, algébrica com exponencial Euler, tá? Algébrica com seno x, cosseno x, até tangente x dá, mas se for tangente alguma coisa além, aí não, tá? E eu tenho vários vídeos disso. Pode falar, Henrique. O Henrique Tomás quer levantar a mão ali, quer falar com a gente. Pode falar. Boa noite, professor. Minha dúvida é se essa aula vai ficar gravada para a gente assistir depois. Fica sim, fica gravado sim. Você pode assistir. Só não sei te falar quando é que ela vai subir, mas em menos de 7 dias ela sobe, tá? Beleza, então, bacana. Fechou? Ela fica gravada assim. Mais alguém quer falar? Bom, se há nenhuma dúvida aí, então, amigo, aqui, ó. Olha para você ver. Me dá um RA aí. Deixa eu pegar aqui, ó. Peguei aqui, ó. Mundo da Manu, pode falar. Mundo da Manu. Peguei o RA aqui da Miriam Elienay. Professor. Pode falar. Mundo da Manu. Eu quero perguntar para o senhor o seguinte, ó. Uma vez eu perguntei para o senhor, o senhor ficou irritado, mas presta atenção, eu vou explicar direito agora. Hã? Assim, ó. Eu cheguei lá na... Não, ficou irritado, mas faz uma bola passada aí. Tá bom. Eu cheguei naquela resposta lá que o senhor me deu lá, que tá aqui na aula, aqui para trás, aqui, naquela resposta lá. Assim, tem? No final. Aí eu vou usar ela, como que eu vou interpretar ela assim na prática mesmo, assim, na vida do dia a dia, eu quero saber. Aplicar na vida do dia a dia? Olha... não tô aí numa obra aí, eu quero saber como é que eu vou... Assim, eu vou chegar com aquela resposta, como é que eu aplico ela, que eu não entendi direito isso aí, entendeu? Você fez cálculo diferencial, não fez? Eu fiz a mesma pergunta para o senhor lá, eu não consegui entender como é que eu aplico ela, entendeu? Mas você fez cálculo diferencial, não fez? Uhum. Você viu algumas questões aplicadas lá ou não chegou a cair para você? Não, acho que não. Não? Não, acho que eu estou em recuperação nessa aqui, que eu peguei de novo, entendeu? Tá bom. Assim, então tá. Imagina que eu quero fazer uma construção, só que eu quero que você encontre um terreno de menor área para eu fazer determinada construção. Essa construção eu quero que tenha 1.000 metros quadrados de construção, mas eu quero que você deixe 3 metros em cada lado, 5 na profundidade e 4 na frente. Como que você determina o menor terreno a ser adquirido que possa ser construído determinada construção? Essa construção especificamente. Tá, sem derivar, sem usar derivadas. Você vai arrumar um terreno por tentativa? Você tem que otimizar. E aí entra a otimização. Eu costumo dizer o seguinte: quando a gente tem pouco conhecimento de determinado assunto, a gente não sabe para que ele serve. É assim, se você pegar o menino lá na 5ª série e começar a ensinar porcentagem para ele, ele acha que aquilo não serve para nada. À medida que ele vai vivendo, ele vai descobrindo que a porcentagem é muito importante, principalmente quando ele se endivida. Aí ele vai entender que a função exponencial é muito importante para ele não arranjar problema com o empréstimo. Só que lá, ele não consegue associar isso com função exponencial. Por quê? Porque ele não aprendeu, porque ele tem pouco conhecimento. O engenheiro calculista, ele vai fazer isso para você. Muito provavelmente, muitos de nós que fazem engenharia
não se importa, às vezes, de ir para a área do cálculo, às vezes até porque já temos muitas pessoas engajadas nisso, e eu conheci muitos engenheiros. Quando eu fazia engenharia, eu peguei muitos projetos, depois larguei a engenharia, porque eu sei que a minha forma de trabalhar, a melhor maneira que eu melhor otimizo o meu conhecimento é em sala de aula. E ele não sabia, não é que ele não sabia, não era a praia dele o cálculo. E toda vez que tinha um projeto, ele tinha que passar para o engenheiro calculista calcular. Por exemplo, você acha que sem o seno, sem o cosseno, sem as razões trigonométricas, sem a derivada, sem a integral, para você achar o ponto de equilíbrio, para você fazer um vão, uma ponte, ou uma cobertura, que é mais simples, uma cobertura de uma quadra de futebol, por exemplo, você acha que se faz aquilo sem o cálculo? Não, professor, é assim, ó. Não mostra a resposta bem, a resposta que o senhor deu aí na questão que o senhor estava respondendo aí. Da integral? Você não não faz otimização sem o cálculo. É isso que eu estou dizendo para você. Mas eu quero saber a resposta lá, como é que eu aplico ela na obra, entendeu? Aquela resposta do final lá. Qual é a resposta que eu adquiri aqui? Essa resposta aí que o senhor deu. Como é que eu chego assim? Tipo assim, como é que eu vou aplicar aquele final ali? Porque lá ficou um final ali. Como é que é o seu nome? Zilusmar. Então, estou tentando chegar lá. Estou dizendo para você que quando a gente tem pouco conhecimento, é cedo para questionar. Quando a gente tem uma experiência, uma vasta... Se você quer, por exemplo, entender de um assunto, você tem que entrar de cabeça. Estudar cálculo mesmo. Aqui, para você está vendo um cálculo muito superficial. Muito pouco. Por exemplo, taxas relacionadas. Deve ter visto uma semana só no cálculo diferencial. E ela é importante. Principalmente na agronomia, no plantio. É importante na engenharia? É. Se você vai colocar uma inclinação lá numa treliça, se você fizer sem cálculos, provavelmente você vai derrubar essa ponte em determinado tempo. Integral, especificamente para você agora, serve para calcular a área entre curvas, que você não consegue calcular sem integral, serve para calcular volume de determinadas superfícies, que pode ser considerado uma cobertura ou não. Se eu te pedir o volume desse copo aqui, sem integral você não faz. Mas por que eu não faço? Porque tem uma função aqui. Ó. Alguém calculou o volume disso. Como é que isso aqui foi gerado? Lá no touro? No torno? E como é que foi feita a função lá? Foi por tentativa? O cara que opera, ele não sabe nem de onde vem. Ele é mandado fazer. Faz assim, 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 que dá certo. Mas quem é que calculou aquele modelo ali? Quando é o cara calculista, ele é um cara que, eu costumo dizer sempre, quanto mais importante é uma pessoa em relação à área acadêmica, menos ele é observado, notado. Quanto menos importante é uma pessoa na área acadêmica, mais ele é notado. Você pega um cara que conta piada e pega um cara que faz a ponte do Rio Niterói, que projetou aquela ponte que atravessa não sei quantos quilômetros, ou a maior ponte lá da China, você nem sabe o nome dele. Você não sabe o nome do cara que projetou o prédio mais alto da sua cidade e você fazendo o curso de engenharia civil, sei lá, elétrica. Mas você conhece provavelmente o Tiririca. Não estou querendo desmerecer ninguém. Por quê? Porque quanto mais importante é o assunto, quanto mais exige conhecimento, menos a gente interessa saber. Quando é que você vai aplicar aquela resposta ali? Ali você está usando a chave de fenda ainda. Você está no começo do curso. Lá na frente, quando você estiver fazendo, não sei qual que é o seu curso, mas se for engenharia civil, quando você estiver fazendo lá uma carga distribuída lá na viga, se você chegar lá sem saber um pouco de cálculo, e se o professor resolver te ajudar, ele vai te entregar as fórmulas prontas. Se não, como era na minha época, eu vou ter que integrar e derivar aquilo até chegar naquela fórmula. Mas, hoje em dia, muita gente está entregando prontas. Só que se você quer questionar um assunto, você tem que aprofundar nele, você tem que conhecer dele. Onde é que eu aplico isso? Isso, cara, é uma coisa que
muita gente vai perguntar, qualquer assunto, quando é que eu aplico isso no dia a dia? Eu não sei o que você faz. Um vendedor de picolé não precisa saber de integral. Eu estou cursando engenharia, né, no caso. Isso, então, o que eu estou falando. Aí, eu estou dando o exemplo. É porque, como você falou, lá no começo, né, eu não consigo entender ainda. Que chegou lá, ficou lá no final, 2x, 3x, aí quando você for adquirindo, você vai associando, vai encaixando. Isso vai ser de acordo com o que você vai fazer na sua vida. Se você falar assim, eu quero ser um engenheiro calculista, aí você vai ter que passar para cima e movimentar muito em cima de cálculo. Eu quero ser projetista. Então, a sua área não vai ser tanto no cálculo. Costumo dizer que a cada 50, um se torna calculista. Porque não é fácil. Tem um amigo meu, que é engenheiro elétrico, ele fala, se eu soubesse cálculo igual você sabe, eu teria feito muito mais coisa. Então, vamos juntar. A gente juntou muito para eu complementar o que faltava a ele. Mas ele já toca sozinho, porque quando a gente começa a ajudar, o cara toma gosto, o cara vai sozinho. É igual tocar violão. Você não sabe nada, mas você senta com quem sabe, alguma coisa você tira ali. Só que você tem que pôr a mão na massa, tem que entrar de cabeça, não tem jeito. Esta resposta é uma antiderivada. Qual era a função antes de ser derivada? É isso que você está fazendo aqui na integral hoje. Para que você vai resolver uma integral? Calcular área, volume, comprimento de curva, várias outras coisas, centro de massa, várias outras coisas. Que não cabe aqui eu sair falando coisas, porque não vai ter conexão, porque é a mesma coisa de você estar falando de um assunto que eu não entendo ainda, que eu preciso amadurecer e chegar lá. Mas você está propondo o básico para eu chegar lá. Você não ensina aqui, você ensina e vai no processo. Só que esse conteúdo, ele é nicho básico da engenharia. É o básico. É como se você estivesse aprendendo a somar. Você está no básico da engenharia. Depois você entra na parte mais técnica, depois você entra na parte mais específica da engenharia. Tem que amadurecer nesse sentido. A pergunta, ela não é cabível ainda. Ela não é cabível ainda. Mas ela vai ser quando você chegar num certo ponto e falar assim, poxa, eu estou vendo que tem uma integral aqui. Isso é para você ver. Muitos alunos, quando eu dava aula no ensino médio, falavam assim, para que eu vou usar a equação de segundo grau? Eu brincava, eu falava assim, para esta viga que está sobre a sua cabeça não cair sobre a sua cabeça. Aí eles falavam, mas como assim? Tem equação de segundo grau? Tem. Não se faz uma viga de qualquer jeito. Você tem que calcular. Você tem que calcular os apoios. Então, tem muita coisa que a gente é questionado, mas é necessário ter um debate que seria necessário, que era mais aprofundado antigamente, antes de você chegar no componente. Para que eu uso isso? Por que eu uso aquilo? Você tem que começar na história da matemática. Nós não temos hoje em dia, cara, a história da matemática, nós não temos a história de nada nos cursos, nem nos cursos básicos. Hoje em dia, a aula é dada em cima de Enem, em cima de coisas que você tem que partir de um ponto, que às vezes você tem que ir lá no exemplo. Antigamente, não, a aula você começava a história. Tinha uma aula história da matemática. Como que o Bhaskara pensou para resolver isso? Para que ele inventou a fórmula de Bhaskara? Para que serve? Tinha todo um contexto assim. Hoje, como as coisas são muito proativas para as pessoas devem correr atrás do conhecimento, qualquer dúvida que você tiver, por exemplo, isso que você está me perguntando, você pode ir lá e falar assim, para que eu uso integral? Para que serve integral? Para que serve derivada? Na engenharia. Não é na vida, não. Porque a vida ela vai colocar num contexto geral. Você tem que colocar específico. Você está fazendo engenharia, então você vai ter que colocar para que serve otimização na área de engenharia. Você vai ver inúmeras explicações sobre isso. Procure aí no Google Acadêmico, onde essas informações foram checadas e foram validadas por inúmeras instituições acadêmicas. Ou seja, a maioria das vezes você vai encontrar lá artigos publicados em revistas renomadas e instituições renomadas. Aí você vai estudar de forma acadêmica, não no Google geral, porque no Google geral a gente vai lá e escreve o que a gente quer. Inclusive no Braille, que muita gente coloca a resposta lá, que muitas das vezes está errada, mas ele copia e cola lá. É assim mesmo. Pode falar, Priscila?
Priscila. Eu lembro que, enquanto a Priscila não fala... Danilo, pode falar, Danilo. Boa noite, professor Isaías. Pode falar, Danilo. Não, só fazendo um comentário a respeito disso, igual eu nunca vi cálculo integral na primeira vez, né, primeiro contato, não vi no segundo grau, mas eu acho interessante começar com a teoria, a gente sabendo o que a gente vai aplicar, mesmo que, né, tem todo um campo vasto para a gente pesquisar tudo, mas assim, a gente às vezes começa a determinada matéria que às vezes é algo novo, que é interessante, na minha opinião, a gente saber, assim, né, um histórico breve, para que a gente vai precisar daquilo, aonde a gente vai aplicar, para que serve. Então, assim, eu, na minha opinião, acho interessante, né, a gente ter uma pequena introdução, igual eu concordo. Igual agora essa explicação que você deu a respeito, nossa, isso é super válido, na minha opinião, isso é extremamente importante. Sim, eu compreendo, eu compartilho desse raciocínio. Inclusive, era assim antigamente. O que a gente tinha antigamente, Danilo? A gente tinha matemática básica em 6 meses, em um semestre. A gente tinha cálculo 1 em um semestre, cálculo 2 em um semestre. Olha a quantidade de cálculo que eu estou falando. Cálculo 3 em um semestre. E cálculo 4 em um semestre, e ainda a gente tinha mais um cálculo avançado, que era depois do cálculo 4. Então, você tinha aí, contando com a matemática básica, 1, 2, 3, 4, 5, 6 semestres, só para estudar a área de cálculo. Hoje, você faz cálculo diferencial em 10 semanas. Cálculo integral em 10 semanas. Então, tudo é hoje uma ferramenta. É tudo assim, parte técnica. Resolve. E o que a gente não tem? Nós, como parte do sistema, a gente faz o que é destinado, né? O que é colocado ao nosso a fazer. Mas eu compartilho dessa ideia e sou a favor. Inclusive, isso coloca base e coloca a disciplina ela mais valorizada como ela deveria ser, como eu acho que ela deve ser. Porém, é uma coisa que eu posso levar adiante, mas eu não posso manipular isso. Eu até, quando eu abri o canal no YouTube, eu queria falar sobre isso, comecei a falar sobre isso no início, só que isso não é muito procurado. Isso é uma coisa que, para eu fazer por conta própria, não vai. Como a gente fala que tempo é igual a dinheiro, eu vou jogar tempo fora, eu fazendo isso particular. Agora, a instituição colocando isso, vamos colocar aqui na primeira semana o porquê de usar essa disciplina. Inclusive, não só em cálculo, em todas as disciplinas. Isso é importante. Você vai usar isso aqui para quê? Agora, tem um detalhe, igual eu falei no início, Danilo. É necessário ter um certo conhecimento para você compreender. Não tem jeito. Às vezes, a explicação que eu passei aqui para vocês, ela foi muito rasa. E foi. Porque cálculo é uma coisa... Imagina uma coisa que foi criada... Cara, imagina você fazer qualquer construção sem calcular qualquer coisa. Igual lá no cálculo diferencial, no início, bem lá no início, você vai lembrar que eu coloquei lá um cercamento para você cercar uma quantidade X, uma caixa lá, uma jaula, eu sei lá, cara, uma otimização, por exemplo, lucro, custo, coisa simples que a gente pode fazer em casa com uma planilha, para a gente não gastar mais do que ganha. Isso é cálculo. Agora, o cálculo diferencial aplica quando? Quando eu quero otimizar, quando eu quero aumentar a minha taxa de lucro. O que é isso? Variação de y dividido pela variação de x, del y, del x, que é chamado de derivada. O que é derivada? Taxa de variação instantânea, naquele ponto. Por isso que ela pode ser calculada por limite, que é outra coisa importante que está cada vez mais esquecida, porque muita gente acha. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês aqui. Bem direta aqui. As coisas, as grades curriculares, elas podem ser feitas pelas melhores intenções, com os melhores profissionais. Só que eu posso dizer para você uma coisa.
às vezes, ela é criada antes que o profissional dê a sua sugestão ou a sua contribuição, melhor dizendo. Então, o ensino médio está voltando a ser o ensino médio antigamente. Por quê? Porque viram que não está dando certo agora. Provavelmente, quem fez o novo ensino médio, eu não posso afirmar, por isso eu digo provavelmente, não tenha sido alguém que tenha enfrentado uma sala de aula. E é sempre assim. Quem manda no poder não são as pessoas que põem a mão na massa. Certo? Então é isso. Né? Depois, se vocês quiserem, vocês podem pesquisar. Se você digitar aqui, para que serve derivada na engenharia, para que serve integral na engenharia, vai aparecer uma opção de resultado aqui. É certo? Agora, quando é que você vai usar, vai depender do que você vai fazer na vida. Uma vez eu estava na sala de aula, um pai de um aluno falou para mim, meu pai falou que nunca usou equação de segundo grau. Perguntei para ele, o que seu pai faz? Ele é caminhoneiro. Não vai usar mesmo, não. Vai não. Vai usar o cara que calcula. Se não calcular lá, não adianta, não vai usar, não. Tem muita gente, por exemplo, que nunca usou logaritmo. Mas se você mexe com cartão de crédito e não usa logaritmo, provavelmente você deve ter endividado ou deve ter passado perto e deve ter largado o cartão para lá porque viu que não é um bom negócio, a não ser comprar em 10 vezes sem juros uma coisa que você não tem condição de comprar e esquecer. Apesar que você paga anuidade, não tem jeito. Mas é isso. Se você deixar atrasar, a aplicação de exponencial vai vir. Se você quiser ganhar rentabilidade, a aplicação de logaritmo ela vai vir. É isso. Fechou? Não vai dar tempo de eu falar sobre integral por substituição, porém, lá no seu AVA tem todos os tipos de integração. Lembrando que você está fazendo cálculo em 10 semanas. Vai ser bem raso mesmo, não tem jeito. Dinâmico de uma semana para outra, muda muita coisa, mas é o sistema de hoje. Não tem como eu fazer muita coisa. Por isso que eu coloco exemplos, para você pelo menos resolver o seu problema de imediato. Porque eu sei o quão difícil é pegar 6 meses e colocar em 10 semanas e ainda a junção do componente. Como eu falei para vocês, era cálculo 1, 2, 3 e 4. Hoje é cálculo diferencial integral, ou seja, pegaram 4 cálculos, colocaram em 2 e ainda diminuíram de 6 meses para 2 meses e meio, que é 10 semanas. Aí fica complicado, qualquer explicação que eu der aqui fica complicado. E a gente que é professor que fica de frente para dar essas explicações que a gente não sabe de onde tirou. Tá? De onde tiraram, né? Esses modelos aí. Mas é o modelo do sistema hoje em dia. Isso eu estou falando com você, isso até é ruim, eu falar isso para a minha imagem mesmo. Pode ser que isso resulta numa advertência, né? Porque eu estou falando. Mas eu sei que o sistema é assim, se você entrar em outra instituição é assim, se você for olhar o modelo do ensino médio, ele é assim. Antigamente você via matrizes determinantes no ensino médio, para valer mesmo. Aí o cara fala, para que eu vou usar matriz? Aí ele entra no curso de sistema de informação e dá trabalho para o professor que está ensinando, porque ele não fez lá no ensino médio. Aí ele não viu lá logaritmo, chega aqui e tem dificuldade. Ele não viu lá no ensino básico, lá, regra de 3 composta, chega aqui e tem dificuldade. Ele não viu lá porcentagem, chega aqui... É assim. Porque mexe no sistema e aí depois estoura lá no ensino superior. É assim mesmo. Aí, professor, eu tive problema com logaritmo porque eu tinha que fazer uma equação de Abras, porque para rodar um traço de concreto, eu precisava saber lá a curva, né? Isso. Mas eu nunca tinha visto isso na minha vida. Eu tive que me virar na internet para saber como é que fazia, não tem? O sistema mudou. Hoje em dia, você entra numa sala de aula, que antigamente você deve ter feito isso também, não sei, de repente você é mais jovem do que eu peguei uma época que era 6 aulas de matemática. Hoje são 3. Complica. Na época já não dava tempo com 6 aulas, hoje com 3, porque tem que preparar o cara para a vida. Mas o cara vai fazer faculdade, vai estudar, então prepara o cara profissionalmente também. Prepara o cara para as duas coisas. Enfim, é complicado, cara, é muito complexo falar dessas coisas. Isso gera um debate, um podcast. Ninguém fala desses assuntos em podcast, porque não gera interesse a maioria. Se gera interesse, você sabe. Se você digitar aí comédia, vai aparecer 1 milhão de vídeos, mas se você digitar aí conhecimento específico, vai aparecer raríssimas explicações
Porque o que é de mais importante agora vai caber a você ir atrás. Lembrando que eu coloquei aqui para vocês, tem a calculadora de integrais, que você pode correr lá. Tem outras que você acha aqui, ó. E eu recomendo o seguinte, aprenda a fazer o básico para você questionar a resposta. Agora, se você quer aprofundar, aí não tem jeito. Agora, as disciplinas são rasas mesmo. 10 semanas. 10 semanas é muito rápido, cara. Muito rápido você sair de uma disciplina para outra. Como eu falei, antigamente você tinha 6 meses. Amadurecia muito. Dava para ver essas introduções aí que o Danilo colocou aqui para nós aqui. Você vai lembrar que antigamente o professor falava, ó, sobre as rochas na geografia. Chegava falando das histórias, como é que gerou a rocha, papapá. O professor de matemática chegava contando a história da matemática. Quando é que surgiu o número, papapá, começava aquela história lá da Grécia, enfim, pedrinhas, para se associar a quantidade de ovelhas. Aquilo era contado na história, eu lembro disso. Hoje não é bem assim, não. Né? Fechou? Complicado. Mas qualquer coisa, você pode me chamar lá no Tira Dúvida e questionar lá, não tem problema não. Só que o que eu estou te falando é uma coisa que gera movimento. Tem que ter movimentos dos dois lados. Você está me dizendo o seguinte, que eu cheguei nessa resposta aí eu paro aí, essa resposta, pronto. Eu não sei, porque aí eu não consigo entender como é que eu aplico ela na prática. Não, essa resposta... uma viga, um negócio assim, eu cheguei ali, aí 2x mais 4x ao final da resposta, aí eu não sei nada. Não, entendeu? Aquilo ali na viga você não vai aproveitar, não. Aquilo ali é como se você estivesse aprendendo a como integrar, para que quando você precisar aplicar lá na parte específica, você chega lá sabendo integrar. Por exemplo, chega lá na frente, vamos pegar aqui o conteúdo de mecânica geral. Mecânica geral já aplica, mas eu quero falar de outra coisa. Você está fazendo engenharia civil? Então, eu estou querendo falar de... Sim, sou engenharia civil. Isso. Estou querendo falar de viga, tem um nome certo para esse componente. É o Cleberton, que vai dar aula disso para vocês. Meu Deus do céu. Na mecânica geral, não. É acima da mecânica geral. Eu não estou lembrando o nome da disciplina. É acima da mecânica geral. Você vê mecânica geral, vai aplicar bastante cálculo, aí você chega nessa outra parte aí, que é... meu Deus do céu, não estou lembrando o nome aqui. Aí lá você vai ter que calcular a viga. Primeiro não vai ter peso ainda, depois que vai ter peso, vai ter o tipo de viga que é, se é concreto, se é concreto armado, se não é, se é se não é de concreto, se é de aço, enfim, o material especificamente. Vai ter lá, por exemplo, você calcular o centro de inércia. Você vai ter que usar a integral. Aí, como você já aprendeu a integrar por integrar, lá você vai integrar com o objetivo de encontrar o ponto de equilíbrio da viga. Vai depender da densidade, vai depender de uma série de coisas. Então, agora você está aprendendo a multiplicar. Vou dar um exemplo básico. Para lá na frente, você saber para que você está multiplicando. E quando a gente aprende a tabuada, a gente é menina, a gente fala, para que eu vou fazer isso? Tanto vezes tanto. Aí lá na frente, você já vai aplicar isso sem saber, porque como que você aprendeu a multiplicar, que hoje é intuitivo, 7 vezes 7, 49, é muito intuitivo, mas na época lá era soma de 7, mais 7, mais 7, mais 7, mais 7, mais 7, mais 7, que era a soma de parcelas iguais. A gente não sabia porque que a gente somava que é tanto de parcela, porque você estava fazendo uma multiplicação de parcelas iguais. Aí depois que você aprendeu a somar parcelas iguais, você passava para a multiplicação. Depois que você aprendia a subtrair parcelas iguais, você passava para a divisão. Depois que você aprendia a multiplicar parcelas iguais, você passava para a potência. Depois para a radiciação. Tem todo um processo em cima disso. Matemática é assim. Um conhecimento, ele, sem entender, você não faz determinado conhecimento. Então, você pode estar no cálculo 4, mas se você não souber somar fração, é um problema. E aí muita gente fala, para que eu tenho que usar fração imprópria, se eu posso usar fração imprópria e somá-las várias vezes? Enfim, é isso aí. Eu vou me despedir, mas as aulas para a resolução dos exemplos de vocês encontram nas semanas. Qualquer coisa, vocês me chamarão. Outra coisa que eu quero pedir para vocês, muita gente já mandou. Envia para mim
a questão aberta resolvida, para que no dia vocês não tenham surpresa, vale 20 pontos. Então, resolva a sua questão aberta, manda no Tira Dúvida para eu ver se está certo. Se eu disser para você, certinho, você foi feliz, já deve ter gente aqui que eu já respondi sim. Se eu disser para vocês, você foi feliz, quer dizer que significa que você pode postar e vai ter ali os 20 pontos. Não vamos perder ponto, não. Lá na frente, vocês vão entender que tudo faz sentido. É como é que eu quero dizer isso? É como o pai da gente e a mãe da gente não tem conhecimento acadêmico, mas tem muita sabedoria que hoje eu sei que eles estavam certos quando diziam aquelas coisas que eu nem queria saber na época. É assim. A vida vai ensinando. E ela vai te colocando num determinado caminho que tudo vai fazendo sentido depois. Pode ficar tranquilo que os currículos eles são pensados em cima de uma necessidade básica. Lembrando que você complementa isso na vida. É assim. Em todas as áreas, é assim. Você vai ter muitas surpresas, muitas curvas para percorrer. Mas sem um determinado conhecimento, vai ficar muito mais complicado, mais complexo para você resolver seus problemas. Para que eu uso o cálculo? Para otimizar, para lucrar, para fazer, na engenharia, genericamente falando, para você fazer determinada construção, determinado projeto, com o menor custo, menor tempo e maior lucro possível. É para isso que a gente usa cálculo, por isso que a gente otimiza. Fechou? Então, bora ser feliz, então. Até a próxima. Fala, Gilberto. Gilberto Antunes quer falar com a gente. Pode falar. Boa noite, professor. Boa noite a todos, hein? Me escuta bem ou não? Estou ouvindo. Só tirar uma dúvida rapidinho. Eu estou vendo alguns RA aí no chat. Tem hora que precisa colocar RA, tem hora que não precisa. LGPD, aquelas coisas. Precisa ou não? Quando precisa ou quando não precisa? Se a sua aula for uma aula prática, aí é necessário que você marque presença. Agora, na nossa aula híbrida, ela não registra presença e também não registra nota. Então, você não precisa nem assistir ela ao vivo. Agora, a prática não. A prática já é um outro critério, vale nota. Na nossa disciplina, não. Todas as disciplinas híbridas, você não precisa preocupar em colocar o RA. Tá bom? Só de você entrar, já fica... Principalmente se você estiver entrando com o seu nome. Só de você entrar com a sua área, já fica registrado. Porém, não é contabilizado presença em aulas híbridas. Fechou? Ok. Beleza, muito obrigado, tá? Pena que você é um lutador solitário, porque nesse mundo da contextualização são poucos que sabem. Não tem jeito, cara. É uma coisa que depende de um movimento. Se não tiver um movimento preocupado com isso, igual o Danilo colocou isso, seria interessante, pelo menos na primeira semana, fazer uma abordagem. É uma coisa que eu vou levar à gestão, mas só que eu sou pequeno para isso. Eu posso ir lá e colocar? Posso. Mas vai cansar a leitura e não é o que é uma leitura obrigatória. Mas é interessante batalhar sobre isso. Vou anotar isso. Batalhar para colocar na primeira semana, pelo menos superficialmente falando. Você vai utilizar isso quando você encontrar um problema X ou Y, Z, se você for para a área tal, colocar genericamente. Mesma coisa, ou um link de um artigo que explica sobre isso, que tem muitos na internet. Só que igual eu falo para os alunos, você tem que entrar no Google Acadêmico. Google Acadêmico, vou colocar na tela aqui. Você digita aqui, por exemplo, aplicação de integrais na engenharia civil. Alguém já fez projeto que aplicou na engenharia civil? Você vem aqui, ó, vou copiar isso aqui. Você digita aqui primeiro, Google Acadêmico. É onde os estudantes deveriam fazer as suas pesquisas. Aí no Google Acadêmico você cola o que você quer saber. Aí você vai ver aqui, ó, só tem projeto que foi publicado em instituições renomadas, em revista, em universidade. Aqui você vai ver, ó, história, teoria e aplicação, tá vendo? Aí o cara tem aqui um pouco de abordagem. Isso é uma coisa que, de repente não, Danilo me deu uma ideia aí. Eu vou colocar links que levam, porque você fazer um link é uma coisa que, pessoal, caso você queira saber para que serve o cálculo, caso você queira saber história, teoria e aplicação, clique nesse link. Aí o cara é redirecionado para cá. Eu posso vir aqui, por exemplo, aqui eu não deixo eu entrar, porque eu estou na instituição.
Tá? Eu estou com... Tá vendo? Google Acadêmico não deixa eu entrar. Tá vendo? Aqui vai deixar, não é possível. Ó, deixou. Aí tem o PDF aqui, ó, aplicações do cálculo diferencial integral. Só que o cara quer saber, aqui está genérico, o cara quer saber na engenharia, ele tem que procurar na engenharia. Aqui, obra de Oscar, papapá, Igreja São Francisco, deve ter usado cálculo para fazer isso aqui. Projeto interdisciplinar, aqui, ó, Biométrica e Engenharia Civil. PDF, Engenharia Civil, Mecânica dos fluidos para Engenharia Civil, aula... As formas integrais das leis fundamentais da equação. Aí tem bastante. Análise de erro produzido por estudantes em um curso de engenharia civil na disciplina de... Aí, está falando aqui. Você vai clicar aqui para saber. Mas, tem aqui, você vem. Aí, tem muitos. Ó. Departamento, tem muita coisa. Cara. Isso aqui é o Google Acadêmico. Que tem menos, é restrito. Se você for no Google normal, tem muito mais. Mas aí já é uma coisa que não foi revisada e publicada nas revistas. A importância e aplicação do cálculo. Aqui fala, na execução de uma obra, aplicaremos o cálculo, o tempo gasto na execução de obra, a quantidade de material a ser utilizado para aplicar. Áreas curvilinas sem integral você não faz, não tem jeito. Áreas curvilinas sem integral, sem chance. Se você precisar calcular a área do violão sem integral, você não faz, esquece. O violão. Aí você fala, mas o cara que fez lá, ele usou isso, mas ele usou as formas prontas. E quem fez aquelas formas foi um cara que sabia cálculo. Então é isso. Agora, mas eu não vou... Um dia um aluno foi para mim, eu vou ser engenheiro de prancheta. Então, claro que o cálculo para você não vai ser muito útil. Mas você precisa, pelo menos, se dar a oportunidade de conhecer. Né? Eu vou sair aqui da tela compartilhada, para poder me despedir de vocês. E é isso, porque não tem como ser convincente numa coisa que é genérica. Tanto que o cálculo é aplicado em quase todos os cursos que envolvem cálculos. Fala, Danilo. Professor, essa foi a última aula híbrida que a gente teve nesse módulo de cálculo integral? Não, nós temos mais duas. É porque não deve estar lançado lá. Nós temos mais duas, são 4 aulas. Ah, perfeito, beleza. Fechou? Então, obrigado, Alex Couto, Elias, Gilberto Antunes, Manu da Manu, Mundo da Manu. Eu vou lá no canal de vocês, lá, Mundo da Manu. Danilo Mesquita, Henrique Tomás, Eduardo Geraldo, Luciana Alves. Quem mais está com a gente aqui? Tem muita gente aqui com a gente aqui. Adriano Carolina, Leandro Santos, Aline Pereira, obrigado, Wesley, Fernando Santos, Nilson Noro, Fredson, Natália, Romário, meu ídolo, Alisson, Franciele, Emerson, Rafael, André Rafael, Ana Braga, Amanda Sequeira, Anne Beatriz, Bruno Lamonier, Bruno Mota, Camila Santos, Cássio Oliveira, Cícero, valeu, gente, Danilo Moço, Desconhecido, valeu, Deusina Conceição, Douglas Edmar, obrigado pela presença de vocês, a aula vai ficar gravada, vocês podem assistir assim que ela estiver disponível lá. Quem não assistiu, pode dizer para os seus colegas que não tem problema, assiste depois. Valeu, Guilherme Alves, um abraço. Jonathan, valeu, Vinícius, um abraço, até mais, com Deus. Moisés, Henrique, cancelar a gravação aqui.